Fala pessoal, vamos para as questões comentadas de Física do caderno 4 de Ciências da Natureza. É importante lembrar que nessas questões nós vamos trabalhar uma revisão do que aprendemos sobre a equação de Torricelli. E aí vamos lembrar que essa equação é utilizada quando nós vamos calcular a velocidade de um corpo sem a necessidade de utilizar o valor do tempo. Por isso, a fórmula da equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Nas questões desse caderno, a gente vai ver algumas situações específicas onde vamos precisar calcular fatores diferentes. E aí, ao resolver essas questões, a gente vai entender como a equação de Torricelli se relaciona em cada caso. Para resolver essas questões, eu utilizei um método específico que eu gostaria que vocês utilizassem, reproduzissem, quando forem responder nos seus cadernos. Então, vamos para as questões? O que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro, nós vamos identificar o que essa questão está pedindo, quais são os dados que essa questão fornece, e em seguida vamos fazer a substituição desses dados na equação de Torricelli. Começando. Na questão número 1, quando nós lermos a questão, vamos perceber que o que a gente precisa fazer é calcular a aceleração. E aí, a gente vai analisar, tendo em mente a fórmula da equação de Torricelli. Eu marquei aqui a aceleração em vermelho porque é ela que nós vamos procurar. Tendo em mente a equação de Torricelli e lendo o enunciado da questão, a gente vai identificar os seguintes dados. A velocidade final equivale a 6 metros por segundo, a velocidade inicial é 2 metros por segundo e a distância percorrida é 8 metros. O que nós vamos fazer agora é separar esses dados num cantinho aqui, para que a gente possa ficar se guiando à medida que a gente vai fazendo os cálculos. Separados os dados, agora a gente vai fazer a substituição na fórmula. Então vai ficar dessa maneira. Pronto, pessoal, agora é só a gente efetivar os cálculos. Mas é importante a gente entender como esses cálculos vão ser feitos. Por exemplo, a gente vai perceber que temos aqui uma potenciação, então vamos resolver essa potenciação, essa outra potenciação e essa multiplicação. É importante a gente entender que não dá para a gente fazer esse somatório aqui, ó. Por quê? Porque nós temos uma incógnita. Então a gente precisa lembrar qual é o procedimento matemático para ser utilizado nesse momento. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na segunda questão. Na segunda questão, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente utilizou na primeira. Então, vamos nos perguntar, ao ler o enunciado dessa questão, o que é que nós vamos precisar fazer? Aí a gente vai identificar que é para calcular o espaço percorrido. Agora, se a gente quer calcular o espaço percorrido, ou seja, o ΔS, vamos ter a equação de Torricelli em mente. Percebam que eu marquei aqui de vermelho agora o ΔS, porque é ele que nós vamos procurar. Então, vamos tentar encontrar no enunciado da questão quais são os dados que ela fornece. Ao ler o enunciado, a gente percebe que a velocidade final equivale a 25 metros por segundo. A velocidade inicial é 5 metros por segundo e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos reservar do ladinho esses dados e fazer a substituição na fórmula, dessa maneira. Novamente, a gente percebe que nós temos aqui uma potenciação que nós vamos precisar resolver, outra potenciação que nós vamos precisar resolver e uma multiplicação, que também vamos resolver. É importante a gente lembrar que nesse caso não podemos fazer essa soma. Por quê? Porque nós temos uma incógnita aqui. Então, qual é o procedimento correto? É passar esse resultado para o primeiro membro trocando o seu sinal. Beleza? Lembrem-se de efetivar os cálculos matemáticos corretamente. Nesses casos, pessoal, o importante aqui vai ser vocês seguirem o procedimento de maneira correta, porque senão isso pode alterar o resultado. Entendido a segunda questão, vamos passar para a terceira questão. Nessa terceira questão, a gente vai perceber que nós vamos trabalhar agora uma situação em que ela não está mais na horizontal. A gente tem uma situação na vertical, que é um objeto que foi lançado de uma certa altura e começou a cair em movimento uniformemente variado, ou seja, acelerado. Então,
Vamos nos perguntar, o que é que nós vamos procurar nessa questão? Ao ler o enunciado, a gente percebe que precisamos calcular a velocidade desse objeto ao atingir o solo. Agora, tendo em mente a equação de Torricelli, nós vamos marcar de vermelho a velocidade final ao quadrado, porque esse é o fator que a gente vai calcular. Lendo o enunciado da questão, vamos identificar quais são os dados. A velocidade inicial é 5 metros por segundo. A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E a distância percorrida, que equivale à altura em que esse objeto estava, é 30 metros. Vamos pegar esses dados e separar. Agora, substituir na fórmula da equação de Torricelli. Fazendo essa substituição agora, a gente vai utilizar os procedimentos matemáticos para fazer a resolução. E aqui vale lembrar, temos novamente uma potenciação que precisa ser resolvida e temos aqui essa multiplicação. Será que no final nós podemos efetuar essa soma? Sim. Primeiro nós resolvemos a potenciação, em seguida a multiplicação e por último a gente faz esse somatório. Lembrando, pessoal, que neste caso nós temos aqui uma incógnita elevada ao quadrado. O que isso significa? Significa que a gente vai precisar aplicar uma radiciação aqui para encontrar o resultado. Então, todo esse resultado, esse somatório que fizemos aqui em cima, vai precisar vir para dentro da raiz. Depois de calcular a raiz, é que nós vamos encontrar o resultado final. Então é isso. No próximo vídeo, eu vou explicar como resolver as questões 4 e 5. Fiquem atentos.